Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Edu Montesano, professor de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente. Na ciência, nós professores acreditamos que a experimentação é bastante importante, afinal você colocando a mão na massa é mais fácil de você aprender. E nada melhor que, além de colocar a mão na massa, essa experiência pode ser gostosa, afinal saber e sabor compartilham da mesma raiz etimológica. Então, nada melhor do que depois da aula a gente poder degustar a nossa experiência. Para isso, vai precisar de materiais bem simples, certo? Se você tiver aquela receita de família, também pode fazer, tá? Aqui é só uma sugestão para acelerar o processo. A gente comprou uma mistura pronta para bolo. Eu sei que nós estamos fazendo propaganda aqui, mas dessas misturas, essa marca realmente é a mais gostosinha. Para completar, nós vamos precisar de 3 quartos de xícara de leite, nós precisaremos de 3 ovos e nós precisaremos de 3 colheres de manteiga ou margarina. Seria interessante também você ter uma espátula, separa aí já, e nós precisamos de uma vasilha para colocar isso tudo, tá? Nós vamos colocar todos esses materiais na vasilha, aqui no bowl, e eu já vou focar aí os seus olhos para algumas informações importantes, beleza? Chega mais. Nós colocamos todos os ingredientes que a gente falou ali no começo do vídeo, dentro dessa vasilha, desse bowl. E reparem bem que isso é importante, né, para o nosso resultado e conclusão da nossa experiência, que a gente consegue ver a mistura para bolo, a gente consegue ver a manteiga, a gente consegue ver o ovo, a gente consegue ver o leite. Nesse momento, nesse sistema, todos os ingredientes são visíveis. Nós utilizaremos uma batedeira de mão, um fouet ou uma espátula, e nós vamos incorporar todos esses ingredientes até a massa ficar homogênea. Repare bem nessa palavra que é importante. Olha só como é que ficou. Todos os ingredientes misturados. Eu não consigo observar mais a manteiga, o ovo, o leite, a mistura para bolo. E, enfim, né, aí nesse sistema nós conseguimos ver apenas uma fase. Nós adicionamos a nossa mistura já batida em 2 formas de silicone. Você pode usar a forma que você tiver em casa para bolo. Aliás, eu nem gosto muito dessa forma de silicone. Você não precisa dessa balança, mas ela vai ser muito importante para explicar depois aí, né, um outro conteúdo. Primeira mistura 555 gramas. Anote isso que vai ser importante para a nossa discussão depois. E a segunda 601 gramas. E um detalhe, aquela mistura daquele recipiente, a gente colocou em 2 formas porque essa massa vai crescer, ela tem fermento. E olha só, depois de assar, como é que ficou? A gente não tirou da forma, porque como nós pesamos com a forma num primeiro momento, nós precisamos pesar com essa mesma forma num segundo momento, para podermos comparar a massa antes e depois de assada. Essa primeira ficou com 559, essa era aquela de 601, ou seja, houve uma diminuição de massa, e a segunda está com 516, que era aquela de 555, ou seja, as duas tiveram uma diminuição de massa, porém, elas tiveram um aumento de volume. No primeiro momento estava com 1.156 gramas, fomos para 1.074 gramas. Houve um aumento de volume e uma diminuição de massa. Bom, você reparou que na vasilha, no primeiro momento, nós tínhamos como identificar todas aquelas substâncias que estavam lá dentro, certo? No segundo momento, depois que a gente misturou aquilo tudo, todas aquelas substâncias foram incorporadas e eu não conseguia definir exatamente o que era o que, certo? Com isso na sua cabecinha, agora nós vamos para as explicações teóricas. Chega mais. Bora lá então, pessoal. O tema da aula de hoje é mistura. Mas a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre várias coisas para a gente poder entender esse conceito. A ideia foi contextualizar, a gente entender esse conceito de mistura com a confecção de um bolo. Mas agora nós vamos para a parte técnica. Vamos ver se você consegue relacionar tudo isso que a gente conversou. Bom, então vamos lá. Por definição, as misturas são a junção de 2 ou mais substâncias puras e podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas.
Antes de começar essa conversa, vamos entender o que seria uma substância pura. Bom, nós já conversamos lá atrás que no universo tudo é dividido em matéria e energia. Não vamos conversar sobre energia, vamos conversar sobre matéria. A matéria é como se fosse um brinquedão de Lego, digamos assim, né? Esse brinquedão de Lego é formado por várias pecinhas. Essas pecinhas que formam toda a matéria, você, seu computador, seu tênis, seu estojo, enfim, né? São os átomos, certo? Então, quando a gente fala de uma substância simples, a gente está falando de uma substância que é formada por apenas um tipo de átomo, ou seja, um tipo de pecinha, como aqui está exemplificado pelo gás hélio, ou formado por apenas um tipo de molécula. No caso do exemplo ao lado, nós temos o gás oxigênio. Reparem que estamos representando esses átomos e essas moléculas com bolinhas, apesar de não serem bolinhas, mas é para facilitar aí o entendimento. Então, no primeiro quadradinho ali eu tenho bolinhas roxinhas, só bolinhas roxinhas, e somente uma bolinha. Então, aí nós temos uma substância simples. Ao lado, nós temos duas bolinhas azuis juntas. Repare que essas bolinhas são da mesma cor, do mesmo tipo, então elas representam o mesmo tipo de átomo. Então, apesar de serem duas bolinhas juntas, eu só tenho oxigênio. Então, no primeiro sistema, somente hélio, átomos de hélio. No segundo quadradinho, duas bolinhas, porém, somente de oxigênio. Então, aqui eu tenho uma substância pura e simples, formadas por apenas um tipo de átomo ou um tipo de molécula, certo? A gente continua a nossa conversa, vamos lá. Presta atenção nas substâncias compostas. Uma substância pura, essa palavra é importante, composta, ela é formada por mais de dois tipos de átomos, né? Então, ela possui uma molécula, assim como aquela de oxigênio, mas naquela de oxigênio só tinha bolinhas azuis. Reparem no gás carbônico e na água. Elas também têm mais de uma bolinha, porém, são bolinhas de cores diferentes. Isso significa que são átomos diferentes. Então, na substância pura simples, um tipo de átomo ou um tipo de molécula formada por apenas um tipo de átomo. Aqui nós temos moléculas formadas por dois tipos de átomos ou mais, certo? É como se eu tivesse lá, de novo, voltando ao nosso exemplo do Lego, e eu tivesse, no primeiro exemplo, somente um tipo de pecinha, no segundo exemplo, já um brinquedinho, porém esse brinquedinho, as pecinhas são todas iguais. Quando a gente está falando de uma substância composta, reparem que eu tenho peças diferentes, certo? Essa bolinha azul está representando o oxigênio, assim como no exemplo anterior, porém eu tenho uma bolinha preta aí no meio, uma nova pecinha. Então, bolinhas azuis e pretinhos, dois tipos de átomos formando uma molécula. Então, aqui eu tenho uma substância pura composta. No segundo exemplo, aí da água, mesma coisa. Tenho bolinha branca e bolinha azul. Dois tipos de pecinha, dois tipos de átomos, certo? Esses dois tipos de átomos juntos, formando uma molécula. Porém, essa molécula, formada por dois tipos de átomos ou mais, forma uma substância pura composta. Então, eu tenho somente água. Essa não é a água que você bebe. A água que você bebe já é uma mistura. Tem água, bicarbonato, sódio, cloro, enfim. Aqui eu estou falando somente de água, como se fosse água destilada, pura, certo? Mantendo isso na sua cabeça, né? Substância composta. Substância simples, agora sim a gente pode falar de mistura. Por quê? Porque eu vou pegar essas substâncias e vou misturar. E o que vai acontecer? Olha só. Dá uma olhada no primeiro exemplo. Peguei água e óleo, que são duas substâncias, e misturei. Só que quando eu misturo essas duas substâncias, elas ficam separadas e eu consigo identificar cada uma dessas fases. A gente chama de fase. Então, toda vez que eu olho para um sistema e eu vejo uma mistura contendo duas fases ou mais, eu chamo essa mistura de heterogênea. Assim como a nossa população aqui do Brasil. É uma população heterogênea, tem vários tipos de etnia, enfim. Né? No segundo exemplo, tem água e sal. Só que nós sabemos que se eu pegar esse sal, misturar na água, esse sal vai se dissolver na água. Ele vai desaparecer. Então, quando eu olho uma água com sal, eu não consigo identificar o sal, certo? Eu vejo uma coisa só, vejo apenas uma fase. Então, se eu vejo apenas uma fase, eu tenho uma mistura homogênea, ou seja, por igual. Pegando esse exemplo e trazendo lá para o nosso bolo. Num primeiro momento, eu via a manteiga, via a mistura para o bolo, via o leite.
enfim. Então, ali eu tinha uma mistura heterogênea, tudo junto, porém eu consigo identificar as fases. Num segundo momento, quando a gente incorporou todos aqueles ingredientes, eu já não conseguia mais distinguir quem é quem. Eles foram dissolvidos e agora estão todos juntos. Então, ali eu tenho uma mistura homogênea, certo? Primeiro momento, heterogêneo. Segundo momento, homogêneo. Vamos testar, então, para ver como é que ficou aí na sua cabeça. Aqui tem um exercício, né, com 4 sistemas, e a sua função é identificar e classificar esses sistemas. Olhando aqui para o sistema 1, eu tenho 2 tipos de bolinha formando uma molécula. Porém, dentro desse sistema, todas as moléculas são iguais. Então, se eu tenho 2 pecinhas formando uma molécula, mas aí dentro eu só tenho a mesma molécula, eu tenho uma substância pura, composta. Acertou? Olhando o segundo sistema, eu também tenho 2 bolinhas, olha que bacana. Mas diferente do primeiro sistema, essas 2 bolinhas têm as mesmas pecinhas. Se elas têm as mesmas pecinhas, e aí dentro eu só tenho essas bolinhas azuis, aí eu tenho uma substância pura, simples. Se você olhar esse terceiro sistema, eu tenho uma molécula com 2 bolinhas azuis, uma molécula com uma bolinha azul e uma preta, uma molécula, uma bolinha preta e 3 azuis. Aqui eu tenho pelo menos 3 substâncias. Nós sabemos, quando a gente coloca as substâncias juntas, elas formam uma mistura. Qual que é a nossa função? Só identificar se essa mistura é homogênea ou heterogênea, certo? Só que para essa mistura ser classificada como homogênea e heterogênea, eu teria que ver. Então, nossa missão aqui, nesse momento, não temos como classificar essa substância em homogênea e heterogênea. Mas podemos usar a lógica. Se 2 bolinhas azuis representam o oxigênio que a gente respira, uma bolinha azul e uma bolinha preta. A bolinha preta sendo, por exemplo, o gás carbônico, seria o monóxido de carbono. Enfim, né? Se todos esses forem gases semelhantes ao gás que a gente respira, nós teríamos uma mistura homogênea, mas aqui eu estou trabalhando com suposições, eu teria que olhar para esse sistema, tá? E por último, olhando esse sistema 4, eu tenho 3 bolinhas azuis, formando uma molécula, a mesma pecinha, porém, dentro desse sistema, eu tenho outras bolinhas amarelas, que agora, no nosso exemplo, já não sei quem é. Então, esse 4 também já configura uma mistura. Por quê? Porque eu tenho 2 substâncias juntas. Professor, mas é mistura homogênea ou heterogênea? Se eu puder identificar essas fases, ele é heterogêneo. E se eu não puder identificar essas fases, ele é um sistema com uma mistura homogênea. Vejo tudo junto, homogêneo. Separados, heterogêneo. Certo? É isso, pessoal. Acertou tudo? Senão vamos treinar. Valeu, obrigado e até a próxima. E agora, no finalzinho, nós temos um conceito bônus, que é o conceito de densidade. Densidade é uma relação muito importante aí, tanto para o estudo da biologia, química ou física. A densidade é uma relação entre massa e volume. Massa, a unidade que utilizamos aqui no Brasil é grama, e o volume, a unidade que nós utilizamos aqui, é o litro, certo? Então, nós temos o mesmo material, que seria a mistura do bolo, que ela acabou perdendo um pouco de massa, porém ganhando volume. Repara, massa sobre volume. Se a massa diminuiu e o volume aumentou, e é uma divisão, a densidade daquele material também diminuiu, certo? Então, se nós temos uma massa muito grande e um volume pequeno, uma densidade é maior. Se nós temos uma massa pequena e um volume grande, a densidade é menor. Tipo aquela brincadeira, aquela piadinha sem graça de isopor e chumbo, sabe? Qual pesa mais? Né? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de isopor? A massa é a mesma. Mas agora pensa no volume que aquilo ocupa. Né? 1 quilo de chumbo ocuparia mais ou menos esse volume, e 1 quilo de isopor, um volume enorme. Qual deles tem menor densidade? Lembrando da relação massa dividido por volume. Então, a massa é 1 quilo. Se o volume do isopor é maior, que está sendo dividido, a densidade de isopor é menor. Se eu tenho uma massa maior, né, ou na verdade no caso é 1 quilo, né, do chumbo, mas o volume é menor, a densidade dele vai ser maior. A gente entra num conceito de inversamente proporcional. Quanto maior o volume, menor vai ser a densidade.
Pensa também em geografia, certo? Tipo, densidade populacional. É muita gente vivendo num espaço menor, a densidade populacional é grande. Se eu tiver pouca gente num espaço muito grande, a densidade é menor. Você pode pensar aí também, utilizando o seu conceito. De repente você se dá bem em geografia e pode utilizar isso para aprender ciências também, certo? Então, falamos sobre substâncias puras simples, substâncias puras compostas, falamos sobre misturas homogêneas e heterogêneas, e finalizamos com o conceito de identidade. Agora que o bolinho esfriou, é hora da gente pegar um café e degustar o nosso bolo, nesse caso, de milho. Até a próxima. Falou!